Bom, pessoal, vamos corrigir mais uma questão desta prova da VUNESP para escrevente técnico judiciário. Texto apresentado na questão de número 6. Se determinado efeito lógico ou artístico mais fortemente se obtém do emprego de um substantivo masculino apenso a substantivo feminino, não deve o autor hesitar em fazê-lo. Quis eu, em vez dar em uma só frase a ideia, pouco importa se vera ou falsa, de que Deus é simultaneamente o Criador e a alma do mundo. Não encontrei melhor maneira de o fazer do que tornando transitivo o verbo ser. E assim dei voz a Deus a frase: ó universo, eu sou-te, em que o transitivo de criação se consubstancia com o intransitivo de identificação. Outra vez, porém, em conversa, querendo dar incisivo e, portanto, concentradamente a noção verbal de que certa senhora tinha um tipo de rapaz, empreguei a frase aquela rapaz, violando deliberadamente e justissimamente a lei fundamental da concordância. A prosódia, já alguém o disse, não é mais que função do estilo. A linguagem fez-se para que nos sirvamos dela, não para que a sirvamos a ela. Então, pessoal, aqui o texto, a ideia central do texto é que mais importa a comunicação do que as leis gramaticais. O autor diz para a gente o seguinte, que mais vale a comunicação do que a coerência gramatical. Muitas das vezes é melhor ser incoerente gramaticalmente e a pessoa entender do que ser coerente gramaticalmente e a pessoa não entender o nosso recado. Então, para dar às vezes um texto incisivo, uma frase incisiva, às vezes você fere um pouco a gramática, é incoerente, mas o que vale é que a pessoa entenda do outro lado aquela mensagem. Essa é a mensagem central do texto. E onde que estão essas mensagens centrais? Aqui, nessa última frase, onde o autor fala que a gramática, a linguagem, fez para que nos sirvamos dela, não para que a sirvamos a ela. Então, a gramática, a linguagem, ela tem que se adaptar à nossa comunicação e nós nos adaptarmos a ela. Outra situação é que ele também fala o seguinte, que vale a pena violar deliberadamente e justissimamente a lei fundamental da concordância, desde que seja para um objetivo que a pessoa entenda. Vamos às questões então. Letra A. A transformação das formas de comunicação está restrita à linguagem oral, normalmente menos formal que a escrita. Em nenhum momento o autor fala sobre isso, pessoal. Letra C, vamos pular a letra B. O estilo dos escritores rompe com a tradição da linguagem, o que implica que eles cada vez mais estão submissos a ela. A ideia central do texto é justamente ao contrário. Letra D. Os discursos lógicos e artísticos, para serem mais coerentes, têm evitado as violações linguísticas do que poderia recorrer. Na verdade, o texto fala justamente ao contrário, que na ideia do autor, vale a pena sim fazer a violação linguística. Então essa também não pode ser. E letra E, a forma como muitas pessoas se comunicam cotidianamente tem deturpado a essência da língua, comprometendo-lhe a clareza. Em nenhum momento do texto o autor faz referência a essa ideia. E a letra B, que é a letra correta, a linguagem deve atender às necessidades comunicativas das pessoas, nem que para isso as suas regras tenham que ser violadas. Então, a alternativa correta, letra B. Questão 7. Assinale a alternativa em que, ao contrário da construção aquela rapaz, segue-se a lei fundamental da concordância de acordo com a norma padrão. Percebam, pessoal, que a questão número 7 apresentou aquela rapaz. Percebam que esta expressão não está em acordo com a norma culta, porque o certo seria falar aquele rapaz, para que nós possamos fazer a concordância culta. Agora,
o que pede-se é o seguinte: segue-se a lei fundamental da concordância. Então, aqui, nas assertivas apresentadas, nós podemos encontrar, em acordo com a concordância, uma concordância nominal ou verbal. A questão não diz se seria uma concordância nominal ou verbal. Vamos analisar as assertivas. Quando o despacho chegou, o despacho, chegou, está totalmente concordando com a norma culta. O que nós não poderíamos falar é quando despachos chegaram, quando os despachos chegou. Então, aqui está concordando plenamente, nós estamos falando da linguagem culta. A primeira coisa que o advogado fez foi conferir os documentos anexos. Documentos, núcleo, e o adjetivo, pessoal, concordando com os documentos. Perfeito, norma padrão. O que acontece? Aqui surge uma dúvida se eu colocasse em anexo. Se eu coloco o em, esse anexo vira advérbio, e advérbio não varia. Então, o certo seria eu falar documentos em anexo. Mas como eu não tenho em, esse anexo é adjetivo, ele vai concordar com os documentos. Então, documentos anexos. Portanto, pessoal, a letra A é a que eu devo marcar. Essa está totalmente perfeita, em concordância. Por que não pode ser a letra B? Era um dia ensolarado e não se sabe como foi atropelado aquela mulher. O correto aqui, pessoal, era falar atropelada aquela mulher. Em uma avenida tranquila. Por isso, eu não posso marcar a letra B. A letra C. Parece-me que este ano está chovendo muito, mas ainda assim há menos curvas. Pessoal, menos é advérbio, não varia. Eu não posso nunca falar menos. Sempre será menos. Há menos chuvas do que em anos anteriores. Portanto, alternativa também eu não posso marcar a letra C. Letra D. As crianças brincavam no jardim colhendo flores coloridas. Aqui teria que estar concordando, coloridas, teria que estar concordando com flores. Como não está concordando, eu não posso marcar a letra D. E a letra E. Quando entraram na casa abandonada, uma cobra estava escondido ali. O certo seria falar que uma cobra estava escondida ali. Portanto, também não posso marcar a letra E. Alternativa correta, letra A. Questão 8. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de colocação pronominal. Então, aqui nós temos que saber as regrinhas de colocação pronominal. Vamos falar algumas aqui, logicamente, que estão previstas nessas assertivas. Letra A. A prosódia já disse o. Pessoal, esse o aqui não pode ser aqui, porque o já é um advérbio, e o advérbio atrai a próclise. Então, aqui, o certo seria falar a prosódia já o disse. Por quê? Porque todo advérbio atrai a próclise. Não posso escrever em forma de ênclise, como está aqui na questão. Portanto, letra A está errada. Letra B. Se consubstancia. Esse se aqui não é conjunção, pessoal. É um pronome átono e, portanto, eu não posso começar com ênclise essa frase. Eu tenho que escrever consubstancia-se. E, portanto, a letra B também não está certa. Letra C. Tendo referido-me a Deus simultaneamente como Criador e a alma do mundo, recorri à frase, ó universo, eu sou-te. Pessoal, aqui eu não posso escrever com ênclise, porque eu tenho um verbo no particípio. Aqui eu tenho que escrever tendo me referido. Então, eu não posso ter ênclise. Quando eu tenho um particípio, um verbo no particípio, eu tenho que escrever isso aqui na forma de próclise. Portanto, eu tenho que escrever tendo me referido a Deus simultaneamente. Então, essa aqui também, letra C, também não está certa. Letra D. Sirvamo-nos da linguagem para quaisquer efeitos. Correto, pessoal.
Toda vez que eu tiver um verbo na primeira pessoa do plural, neste caso sirvamos-nos, eu tenho que tirar esse S. Não vai ser sirvamos-nos, e sim sirvamo-nos da linguagem para quaisquer efeitos. Perfeito, essa é a alternativa correta. Letra E, para expressar minha ideia, juntariam-se não. Isso aqui está no futuro do pretérito. E o futuro do pretérito, obrigatoriamente, nós temos que usar a mesóclise. Como que nós falaríamos aí? Juntar-se-iam o transitivo de criação com o intransitivo de identificação na frase. Então, eu teria que usar a mesóclise nesse caso. Portanto, pessoal, a alternativa correta, letra D. Sirvamo-nos da linguagem para quaisquer efeitos, sejam eles lógicos ou artísticos. Questão 9. No texto, o autor recorre a várias citações com a finalidade de... Bom, pessoal, nesse texto, o autor, a ideia central do texto, e que ele quer dizer? Ele quer passar o seguinte, que a gramática é importantíssima na vida dos seres humanos. No primeiro parágrafo, ele ele lembra de algumas professoras que fizeram parte da vida dele e que foram muito importantes na formação dele. E cita também no segundo parágrafo alguns autores para poder ratificar essa importância da gramática na vida das pessoas. É tão importante para ele que ele, inclusive, faz alusão à vida aqui no final do texto. Então, esse texto fala da importância da gramática na vida dos seres humanos. Vamos ver então as assertivas. Letra A. Discutir a falta de necessidade do ensino da gramática, uma vez que o seu domínio não implica necessariamente saber o uso da língua de forma adequada. Ora, pessoal, o texto fala justamente o contrário. É necessário ter esse conhecimento da gramática na vida dos seres humanos. Então, essa alternativa é falsa. Letra B. Enfatizar as discrepâncias quanto à necessidade da gramática para a vida, concluindo que ela é inútil. E a ideia central do texto é justamente o contrário, que ela é muito útil, ela é necessária à vida dos seres humanos. Propor a obrigatoriedade do ensino da gramática dentro e fora da escola, possibilitando que as pessoas usem melhor a língua materna. Em nenhum momento do texto, o autor propôs a obrigatoriedade do ensino da gramática. Então, essa alternativa também ela é falsa. Letra D. Questionar a fascinação que grandes personalidades têm em relação à gramática. O autor não questiona a fascinação, ele cita alguns autores para poder ratificar a importância da gramática, colocando também esse pensamento deles, que também eles acham que é importante a gramática na vida dos seres humanos. Então a letra D também está errada. E a letra E, que é a assertiva correta, mostrar diferentes perspectivas em relação à gramática, concluindo que ela é relevante e que algumas de suas partes assemelham-se a fases da vida. Alternativa correta, letra E. Observe as passagens do texto. O que a gente deve aos professores, primeiro parágrafo. Mas quem, professoras, nos ensina a viver? Quarto parágrafo. Observando-se o contexto em que ocorre a pontuação nelas presentes, conclui-se que as frases apontam correta e respectivamente para os seguintes sentidos. Essa questão, pessoal, nós vamos analisar a parte semântica. O que essas duas passagens querem dizer? Quando o que a gente deve aos professores, quando nós falamos essa frase, até pelo ponto de exclamação presente nessa frase, aqui está dando uma ideia de reconhecimento, de gratidão, de sentimento, tudo que a gente deve aos professores
por todo o ensinamento apresentado. Então, é uma forma de gratidão. Esse é o significado passado nessa frase. Gratidão, reconhecimento. Mas quem, professores, nos ensina a viver? Até pelo ponto de interrogação presente nesta frase, aqui é um questionamento, é uma reflexão. Então, a ideia que passa aqui é de questionamento. Vamos à letra A. O narrador sente que está em dívida com os professores? Não. O narrador tem uma gratidão, um reconhecimento pelos professores e não uma dívida. Então, letra A não posso marcar. Letra B. O narrador demonstra reconhecimento pelo que lhe foi ensinado. Sim. O narrador questiona qual é o papel da gramática na vida cotidiana das pessoas. Sim, é um questionamento. Portanto, a letra B está correta. Letra C. O narrador ironiza a educação. Não. O narrador tem gratidão pelos professores e não ironiza a educação. O narrador expressa certo descontentamento com o que os professores lhe ensinaram. Não, justamente ao contrário, é uma gratidão, um reconhecimento. Então, a letra D também está errada. E a letra E, o narrador questiona os ensinamentos gramaticais que recebeu dos professores. Não, ele reconhece, né, tudo que foi ensinado a ele. Então, só podemos marcar como correta a letra B de bola para essa questão.